Você que está aqui, seja bem-vindo. Você que está em casa, você que está viajando, tem muita gente viajando, né? E eu espero que você não tire férias de crente. Crente não tira férias de crente. Quando ele viaja, chega lá, tem que, se não for a igreja, pelo menos assista o nosso culto, amém? Eu espero que você que está viajando aí também possa estar nos assistindo em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês, que vocês voltem, né, em paz, em segurança, protegido pela mão abençoadora do nosso Deus, amém? Quero mandar também um abraço, né, especial para a Sani, que já está em casa, nos assistindo lá, para o Telzinho, que está lá no hospital, com a Regiane. Certamente, né, tudo indica que amanhã já tem alta, em nome de Jesus. Feliz por ver Fábio aqui. Fábio também essa semana, né, Fábio? Teve lá um mal-estar e chegou até aí, dormiu uma noite na UTI, foi isso? Mas hoje está aqui, para a glória do nosso Deus, né? Esse Deus que nós adoramos, como disse, né, a Raquel, né? É um Deus que faz milagre, é um Deus que pode todas as coisas, que vence as batalhas, né? E nós cremos, é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso. Amém? Sei que você já está sendo abençoado e que você possa ser abençoado ainda mais nessa noite. Muito bem. Está aí então o endereço para você abrir a palavra do Senhor nessa noite, onde, pela orientação de Deus, nós vamos estar meditando na palavra nessa noite. Livro do profeta Oséias. Se tiver dificuldade, pode ir lá no índice, né, que eu espero um pouquinho. Oséias é um daqueles chamados de os profetas menores. E às vezes fica lá no meio da Bíblia, a gente então às vezes tem um pouquinho de dificuldade para encontrar. Todo mundo achou? Podemos ler? Então diz assim, na minha versão, a Almeida Revista e Corrigida: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Observe que esse profeta passou por um bom período, né, profetizando, inclusive no reinado de todos esses reis. Então era alguém que estava bem familiarizado com a situação do povo. Verso 2: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu nome, Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Israel, de Judá, e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra
porque grande será o dia de Gisrael. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero falar com você sobre este tema. Fala para mim. O extraordinário amor de Deus. Você precisa prestar atenção. E eu quero deixar como dever de casa para você ler o livro de Oséias. É uma história bonita, uma história triste, mas é uma história bonita, tem fundamento. E não é difícil de ler, são capítulos pequenininhos, 14 capítulos pequenininhos. Tem capítulo, inclusive, que tem 5 versículos só. Porque eu não vou poder ler todo, eu vou resumir para você naquilo que Deus tocou no meu coração. Mas é importante que você leia. Então diga assim, eu vou ler. Presta atenção, você falou porque agora você vai falar compromisso com Deus. Eu vou ler. Aleluia. Fala, hein, gente, não brinca com Deus não. Ok, o extraordinário amor de Deus. O livro de Oséias, então você vai poder perceber, querido, claramente como Deus nos ama. Como Deus é capaz de mudar vidas. Como Deus é capaz de mudar a história, mesmo que elas sejam por demais adversas. Como Deus é capaz de recuperar aquilo que nós consideramos irrecuperável. E nós vamos encontrar nessa mensagem então que Deus ama de uma maneira extraordinária, ou seja, um amor extraordinário, que mexe muitas vezes com os padrões que nós consideramos muitas vezes moralmente e socialmente inaceitáveis. Esse profeta é chamado por Deus para profetizar sobre Israel, num período em que o povo, como eu disse, ele conhecia bem, que o povo estava vivendo uma apostasia, o povo estava desviado, o povo estava desobediente, o povo não queria saber de Deus, vivendo em rebeldia. Então é uma nação assim que ele vai trazer a mensagem do Senhor. Mas ele não apenas vai trazer a mensagem do Senhor, como ele vai viver essa mensagem. A sua vida literalmente vai ser uma analogia ao que Deus iria fazer com o povo de Israel. Ou seja, ele vai viver essa mensagem, ele vai ser essa mensagem. Tudo que vai acontecer na vida desse profeta é uma reverência ao que Deus faria com aquele povo. E aí nós vamos perceber até onde o amor de Deus se estende e continua estendendo até hoje, nos dias de hoje, através do povo de Deus que somos nós hoje, a igreja do Senhor. Porque o que estava acontecendo? Naqueles dias, o povo estava indo à igreja, mas não adorava a Deus de verdade. Aí ao templo, mas não tinha adoração de verdade. Fazia suas festas, fazia os seus rituais, os seus cultos, mas viviam uma vida dupla, ou seja, uma vida mista. Não eram fiéis, não eram leais e não eram sinceros, e unicamente voltados para Deus, mas tantas outras coisas que o povo ficava envolvido. E sabe, e a gente lendo a palavra de Deus é tão interessante, porque o Espírito Santo de Deus vai tocando no coração da gente, e às vezes olhando para essa mensagem eu fico pensando, isso tem sido diferente do que nós estamos vivendo hoje? Não muito, ou talvez até pior. Era assim no passado, e essa tem sido a prática de muitos cristãos hoje em dia. Israel estava corrompido, e Deus então vai falar através da vida e também através da família desse profeta Oséias. Deus vai usar
o profeta e a sua família. Agora, não pense você, querido, que era uma família convencional, uma família estruturada, organizada, ou seja, uma família politicamente correta. Mas Deus vai usar uma família quebrada, arrebentada, para mostrar que o seu poder, o seu amor não tem limites. E que também o seu amor, o seu poder não está submetido a nenhuma metodologia humana. Aleluia! A família de Oséias é uma analogia então literal do amor e do poder de Deus. A família de Oséias é o retrato da humanidade corrompida, pervertida, desviada, apóstata e uma família uma humanidade perdida. Mas apesar de tudo isso, é alvo do mais profundo amor e da misericórdia de Deus. Então vamos ver a história. Verso 2 então diz que o Senhor chama Oséias e diz para ele: vai e toma uma mulher de prostituição, terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus chama o profeta Oséias e diz a ele assim: olha, case-se com uma prostituta. Você consegue imaginar isso? Imagine Oséias chegando em casa e dizer assim: pai, mãe, vou me casar. O Senhor arranjou para mim uma noiva. Imagina a alegria: oh, que maravilha, é filha de outro profeta, é filha de um sacerdote, fosse do hoje, não é filha de pastor, é alguém que ministra na igreja. Não. O que é que ela faz? Ela toca no louvor, ela é uma missionária, o que é que ela faz? E eu imagino ele dizendo assim: não, ela vende o seu corpo, ela é uma prostituta. Você consegue imaginar isso, gente? É isso que Deus ordena, e é isso que Oséias faz. Mas em tudo isso, Ele, o Deus, o Todo-Poderoso, vai estar ensinando o seu amor a Israel e o seu amor a nós, seu povo, até hoje. Oséias vai e casa-se com essa mulher, seu nome é Gomer. Então vamos combinar uma coisa: o pano de fundo dessa história, a partir de agora, toda vez que eu falar Oséias, entenda como Deus, representando Deus, o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão. Toda vez que eu falar Gomer, eu falar nessa mulher, entenda-se como povo de Israel, e por que não dizer a nós que somos hoje o povo de Deus, ok? Então Oséias vai e casa com essa mulher. Então agora essa mulher, bem casada, amada, valorizada, realizada, mas mesmo assim, a Bíblia, vai ficar como dever de casa para você, a Bíblia continua dizendo que ela continuou na prostituição. Gente, é tão triste a gente pensar um negócio desse, ainda mais para a gente que é homem, né? E logo depois dessa união, então, ela fica grávida e nasce o primeiro filho. E Oséias vai dar um nome, segundo a orientação de Deus, bastante incomum. Esse menino vai chamar Jezreel. Sabe o que significa Jezreel? Derramamento de sangue ou massacre. Aliás, tem algumas versões que já dizem assim, não? Quem tem? Algumas versões já. Agora imagine alguém chamar massacre. E não era apelido, era o nome mesmo, porque na cultura judaica, o nome da pessoa estava sempre associado à sua vida ou ao seu modo de viver. Então o nome Jezreel, que significa massacre ou derramamento de sangue, apontava para o que iria acontecer a Israel, caso não houvesse arrependimento da parte deles, se eles não se arrependessem dos seus pecados. Porque é isso que o pecado faz, querido. O pecado massacra a vida da gente. Na sequência dos fatos, então a Bíblia diz que ela volta a engravidar e agora nasceria uma menina.
E novamente vai receber um nome muito estranho. A menina vai se chamar Lo-Ruama, que quer dizer desfavorecida. O nome dessa menina, o significado do nome dessa menina é que o pecado de Israel, o coração endurecido de Israel, traria por consequência o desfavorecimento de Deus. A perda do favor de Deus. Porque desobediência traz maldição, querido. Desfavorecimento de Deus. Obediência traz bênção. Favores de Deus, mas desobediência atrai maldição. Desfavorecimento de Deus. E isso é o que iria acontecer a Israel. E é isso que acontece com um coração rebelde que se afasta de Deus. Todo aquele que é rebelde, que se afasta de Deus, que fica longe de Deus, querido, vai ser desprovido do favor e das bênçãos de Deus. Não tenha dúvida disso. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Mas a esposa de Oséias continuava em prostituição. E continuava com a vida de infidelidade e adultério. E ela vai ficar grávida pela terceira vez. E aí surge mais um nome estranho. Disse o Senhor para Isaías: põe o nome dele de Lo-Ami, que significa não meu povo. Porque vocês não são meu povo, nem eu serei vosso Deus. E esse menino, provavelmente fruto de prostituição, que tudo indica os três, porque a Bíblia fala desse respeito. Na verdade, esse nome, não meu povo, é um recado muito claro de Deus. É um recado claro de Deus que estava dizendo: olha, com essa atitude, com a maneira que vocês estão vivendo, Israel, vocês não podem ser mais meu povo. Não esqueça que eu estou falando, toda vez que eu falo nessa situação, estou falando para o povo de Deus, estou falando para nós. Eu não, o Espírito de Deus. Com essa atitude você não pode ser meu povo. Vocês estão me desobedecendo, vocês quebraram a minha aliança, vocês não querem mais viver debaixo da minha ordem, dos meus desígnios, do que eu mando, do meu favor. Vocês não querem mais andar em santidade, vocês preferem uma vida longe da verdade, vocês preferem uma vida devassa, vocês não se arrependem do que estão fazendo, vocês não renunciam, então vocês não podem ser mais meu povo, ele está dizendo. Vocês não têm mais as atitudes e as características de um povo meu, de alguém que me segue, de alguém que tem compromisso comigo. Não esqueça que estamos falando para o povo de Deus. Querido, como é triste quando o povo de Deus perde as características de alguém que um dia teve um encontro, de alguém que um dia esteve aos pés do Senhor. Quantos são os que se arrependem e depois vão embora? Quantos são os que hoje se apresentam como cristão, mas na prática da sua vida, você não vê nenhuma característica de alguém que realmente teme a palavra de Deus? Quantos que se denominam cristão, mas são trapaceiros, não pagam as suas contas, não pagam as suas dívidas, vivem na promiscuidade, no pecado? Quantos que se identificam como cristão, mas mentem, odeiam seus irmãos, são egoístas, fazem qualquer coisa para prevalecer, se precisar pisam nos outros para subir na vida, e ainda se identificam como cristão? Querido, quando isso acontece, por mais que se identifique como cristão, na verdade estão tendo mais característica de filhos de prostituição do que filhos de Deus. E aí, quando a esposa de Oséias desmamou esse menino chamado não meu povo,
Gomer, a esposa prostituta de Oséias, vai cair agora numa vida de total devassidão e de degradação moral. E ela vai começar a viver uma vida de imoralidade declarada. Tinha relações com os seus inúmeros amantes, e ela se torna então declaradamente infiel ao seu marido. Sabe, querido, esse era o retrato do Estado de Israel. O povo que Deus havia chamado para ser seu povo. A nação de Israel aqui representada por essa mulher, Gomer, é também o estado daqueles que se afastam da presença de Deus, aqueles que quebraram a aliança que um dia fizeram com o Senhor. Querido, hoje em dia você encontra tantas Gomer por aí. Você chega numa rodinha e está conversando, 10 pessoas conversando, pode ter certeza absoluta, 8 vai dizer, eu já fui crente, eu já fui da igreja. Então, nessa analogia bíblica em que Oséias representa Deus, o seu amor, o perdão, Gomer representava o povo amado, aquele que foi escolhido, amparado, resgatado por Deus da escravidão, mas que agora estava afastado, desviado. Ou seja, o povo experimentou a graça, a proteção, a misericórdia, a bondade, os cuidados, a provisão de Deus, e agora corrompido, prostituído e afastado. É o que mais se vê hoje, querido. E às vezes até quem está dentro da igreja. Porque o fato de você estar dentro da igreja, o fato de alguém viver ali, ser batizado, ser membro da igreja, não faltar a cruz, também muitas vezes não significa muita coisa, não. Porque a sua vida não condiz, como diz a palavra, como povo meu, filho meu. Então esse povo se tornou como a esposa do profeta, infiel e adúltera. Mas apesar de tudo isso, Deus continuou amando o seu povo. E voltando a Oséias continuou amando a sua esposa. Enquanto a sua esposa sofria, passava necessidade nas mãos dos seus amantes, Oséias enviava provisões para ela, Oséias enviava recursos, enviava presente. Sabe o que ela fazia? Ela desfrutava desses recursos, ela recebia isso, usufruía disso e atribuía tudo isso aos seus amantes. Sabe, isso me vem a ideia que há muitas pessoas hoje em dia que são assim. Que Deus provê recurso, Deus provê saúde, Deus dá fonte de renda, Deus dá saúde, Deus dá tanta coisa, dá uma família linda e maravilhosa, quando eles têm que fazer alguma espécie de gratidão, ao invés de ir a Deus, eles vão a outros, vão agradecer a isso, aquilo, aquela ou ela. E enquanto Oséias procurava buscá-la, amá-la, restaurá-la, Gomer se afastava ainda mais e rejeitava e ainda humilhava o seu esposo. Queridos, sabe o que essa mensagem representava para Israel e representa para mim e para você hoje? É que Deus está chamando o seu povo de volta. Deus está chamando os seus filhos a um arrependimento, a uma mudança de vida. Deus está estendendo para nós, querida, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça. Deus está oferecendo para nós a oportunidade de restaurar a nossa vida. É isso que Deus estava oferecendo a Israel e é isso que Deus está oferecendo a nós, o seu povo, até hoje. Mas sabe, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que Gomer continuava entregue à prostituição, à imoralidade
e a infidelidade. Chega um ponto então em que essa mulher está totalmente arruinada, machucada, ferida, ferida moralmente, ferida fisicamente, ferida espiritualmente. Porque o pecado que parecia ser belo e sedutor, querido, agora mostra as suas consequências. Porque é assim mesmo que o pecado faz. Eu sempre costumo dizer, e ainda bem que as pessoas entendem que o pecado é bom, querido, o pecado é gostoso, o pecado é maravilhoso, é atraente, claro que é, porque se não fosse assim não atrairia ninguém. O problema é o resultado que ele traz depois. Como diz a palavra, no princípio é como mel, mas quando bate no ventre. Agora Gomer está ferida, abalada, arrasada, consequência do pecado. Porque o pecado cumpre a sua função. Eu disse no início que ele é um verdadeiro massacre. Aliás, Paulo já disse que o salário do pecado é O profeta Oséias, um dia caminhando pela rua, ele vê uma cena que arrasa o seu coração. Oséias vê Gomer jogada no meio da rua. Ela não estava mais bonita, ela estava machucada, ferida, arrasada. Um verdadeiro trapo humano. Ela havia sido desprezada, agora ela estava numa miséria humana de dar dó, suja, fora jogada fora, como quem joga fora um objeto descartável. Não tinha mais vida por causa do pecado, não havia mais brilho nos seus olhos, não havia mais razão para continuar vivendo. Ela estava horrível, num estado deplorável, fora colocada num leilão como escrava para ser vendida como objeto. Oséias vê aquilo. Oséias observa aqueles homens miseráveis, perversos, fazendo proposta para comprá-la, ainda que ela estivesse parecendo mais um caco. Oséias se aproxima e dá o maior lance e compra de volta a sua esposa, a sua própria esposa, e a leva para casa. Sabe, eu e você nessas alturas poderíamos imaginar o seguinte: mas é muito bobo, desculpa a expressão, é um trouxa. Não esqueça o que essa história representa. Oséias representa Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, a restauração. E ele estava cumprindo o seu papel. Enquanto que Gomer representava nós, o povo rebelde, pecador, que se afasta, que muitas vezes não quer saber de Deus. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, mas nós muitas vezes traímos, ofendemos. Ou quem sabe nós pensaríamos: ele foi lá, comprou ela agora o negócio vai mudar, agora ele vai lavar a sua honra. Agora ele vai castigar essa mulher, ele vai vingar de todas as humilhações públicas que ela fez passar. E no contexto daquela época, ele poderia fazer isso, poderia até matá-la, e tinha o respaldo da lei. Mas é exatamente o contrário que vai acontecer. Oséias recebe ela com ternura e vai dizer: Gomer,
você ainda é a minha esposa amada. Você ainda é a minha esposa e eu continuo amando você do mesmo jeito. Gomes, você é muito importante. Gomes, eu te perdoo. Gomes, eu quero te fazer feliz. Eu quero acabar com esse passado seu. Eu quero cuidar de você com amor. Eu quero que você fique limpo. Eu quero que você fique purificada. E nesse momento o profeta volta então para o povo de Israel e diz o seu mais eloquente sermão, dizendo: povo de Israel, povo que está aqui, e povo de Deus até hoje, é desse jeito que Deus nos ama, é desse jeito que Deus faz conosco, é assim que Ele nos perdoa. Quantas vezes nós desviamos de Deus, nós nos machucamos, nós caímos, desculpa a expressão, nós quebramos a cara, machucamos os outros, tudo em consequência do pecado. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nós não damos valor a esse extraordinário amor de Deus. E quantas vezes, de quantas e quantas formas Deus tem falado conosco, querido, e continua falando, e está falando agora para mim e para você. Deus está dizendo: filho, filha, não saia da minha presença. Filho, filha, eu sempre te amei, sempre vou te amar. Não há nada que você possa fazer de melhor ou de pior que vai diminuir ou aumentar o meu amor por você. Porque o meu amor é incondicional. Eu sempre quis e sempre vou querer ter você junto, perto de mim. Eu enviei meu filho, e meu filho pagou o preço, deu a sua vida em seu favor, em seu resgate, ele entregou a vida por você. Sabe, querido, às vezes a gente confia em tantas coisas vãs, que só vai trazer sofrimento e vazio para o nosso coração. Mas hoje o Senhor está chamando a mim e para você. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus da graça. E Ele já fez tudo o que precisava para fazer, para mostrar o seu extraordinário amor, para mostrar o quanto nos ama. Ele não tem mais nada que Ele possa fazer, Ele já fez tudo. Talvez em algum momento você até pensou que Deus desistiu de você. Não é verdade. O amor de Deus, querido, Ele não muda. Deus está chamando a todo instante a mim e a você para estar com Ele, para ir para Ele, está sempre de braços abertos, pronto a receber. Você conhece a história do filho pródigo? Se afastou de Deus, abriu mão da casa do pai que tinha tudo. E hoje quantos têm tudo, os favores de Deus, mas mesmo assim resolve: vou dar um rolê aí pelo mundo. E a Bíblia diz que o pai daquele pródigo continuava cada segundo da sua vida esperançoso, aguardando que o filho retornasse. Graças a Deus que foi o que aconteceu. Sabe, querido, Deus continua da mesma forma, aguardando que você, que está longe dele, como Israel, vivendo naquela situação, possa voltar para ele. Deus disse ao profeta: olha, eu quero que você sinta na pele o que eu sinto. Quando o profeta viu o que é morar com uma prostituta, passar toda a humilhação que ele passou, o profeta foi sentir na pele: nossa, quer dizer que é isso que nós fazemos com Deus? Exatamente.
Deus quis que ele sentisse o mesmo que Deus sente quando eu e você, querido, viramos as costas, fazemos um monte de coisa errada, vamos lá fora, nos prostituímos. Quando eu digo prostituir, não estou referindo só ao fato sexual, mas se prostitui, e na maioria das vezes, na religião, adorando outros deuses, adorando outras coisas que não é Deus, amando mais a Deus do que amando mais as coisas desse mundo do que a Deus. Isso é traição, isso é adultério espiritual, isso é fornicação espiritual. E Deus queria que o profeta sentisse isso. E depois restaurou, vai lá, busca, mas Senhor, pega ela de volta, traz para cá, ama, amor, carinho e tal, lá vai ela para a prostituição, vai de novo, até que agora eu quero que você ponha ela em definitivo. Querido, Deus está mostrando, é assim que eu faço com vocês. Apesar de que vocês estão fazendo, eu continuo amando vocês do mesmo jeito. Então, querido, Deus está chamando você, para você vir para Ele, trazendo os seus planos, seus projetos, seus sonhos, a sua vida. Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente, mas eu quero que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, aí onde você está, ao alcance da minha voz, ao alcance dessa imagem, você que vai ouvir essa mensagem daqui a um tempo, que você possa vir e dizer para Ele: Pai, eu estou aqui, com o meu coração quebrantado, arrependido, colocando diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as tremendas e incontáveis coisas erradas que eu tenho praticado. Mas eu quero o seu perdão, eu quero a sua restauração, eu quero me consertar, eu não quero mais continuar como Gomer, eu quero ser uma pessoa fiel e dedicada ao Senhor. Peça a Deus para vir fortalecer a sua fé cada dia mais. Amém? Feche os seus olhos. Vou dar um tempo para que você possa fazer uma oração para Deus. O Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. E tudo que você ouviu, você sentiu o toque de Deus aí. Esse é o momento, querido. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, ao alcance da minha voz, que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não colocou a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Mas esse é o momento, querido. Esse é o momento. Da mesma forma que Deus fez e mostrou ao profeta o que ele poderia fazer na vida de Gomer, o que ele quer fazer na sua vida. Diga para Ele, diga: Deus, eu precisava ouvir essa palavra. Talvez você não tinha ouvido ainda um sermão a esse respeito, porque não é uma história, não é algo muito citado, mas você percebeu que tem muito a ver com a gente. Isso é uma história lá contada lá do Velho Testamento. Não, querido. Isso é uma história do extraordinário amor de Deus que nunca mudou nem vai mudar. Isso é uma história de o quanto Deus amou o seu povo desde que o constituiu tirando do Egito e continua até hoje. Naqueles dias foram em Israel, hoje é a igreja do Senhor. Hoje sou eu, hoje é você. Não vamos mais aborrecer tanto o coração de Deus. Não vamos fazer Deus sentir o que Oséias sentiu na pele, quando teve que cumprir essa palavra do Senhor.
para casar com a prostituta, para sentir o que é ser traído, o que é ser maltratado, o que é ser humilhado. E é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes com Deus. Então diga para Ele assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Você pode ficar em pé? Tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Pai de amor, Pai de bondade, misericórdia, Deus, sonda os nossos corações, ó Pai. Deus, Tu conheces todas as coisas. E nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós agimos de forma, Senhor Deus, meu Pai, errada, de forma a entristecer o Teu coração. Deus, embora sabendo que somos Teu povo, mas às vezes nos procedemos como Gomer, nos afastando, nos prostituindo, enganando, vivendo de forma errônea, trazendo dor e tristeza ao teu coração. Mas nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro Teu Filho, para que venha nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, toda a nossa iniquidade. Queremos continuar, ó Deus, sendo Teu povo, mas um povo santificado, um povo fiel e verdadeiro, que o mundo possa ver em nós verdadeiros filhos do Senhor, filhos da qual o Senhor tenha prazer em nos abençoar, em nos guiar e nos dirigir.
E Pai, se há alguém aqui nesse recinto, se alguém, ó Pai, ao alcance da nossa voz, ainda não recebeu o Teu Filho como Salvador, ou está desviado dos Teus caminhos, que hoje, Pai, antes de conciliar no seu sono, o Teu Espírito, ó Pai, possa levá-los a uma decisão de retornar, de vir para os Teus braços, para que saia do mundo das trevas e da escuridão, Senhor. Pai, obrigado por esses momentos agradáveis que aqui passamos. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana abençoada. Que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu extraordinário e incomparável amor, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.